hoje o nosso tema central é coloproctologia. Você já foi a um coloproctologista? E olha que a gente vai falar, o uso do laser na coloproctologia. Sabe aquele laser CO2 fracionado que os dermatologistas usam para deixar a pele mais jovem, mais bonita? O coloproctologista também usa o CO2 com indicações estéticas. Vamos entender melhor sobre isso. Estou recebendo a coloproctologista Aline Maciel. Tudo bom, Aline? Um prazer lhe receber aqui. Obrigada pelo convite para falar sobre essa novidade, né, no campo da proctologia, que é o laser. O que é que faz um proctologista? O coloproctologista, né, que é o nome da especialidade, ele trata de todas as doenças e condições do intestino grosso, do reto e do ânus. Então, é uma especialidade cirúrgica bastante específica da parte intestinal. Agora, eu falei aí do uso do laser, né? O CO2 fracionado, por exemplo. A gente vai no dermatologista para cuidar da pele, usa o CO2, faz uma espécie de peeling. E no coloproctologista, o que é que as pessoas buscam quando vocês têm essa opção de tratamento com CO2? Também é estético? Também pode ser estético. O uso do laser na proctologia, ela está bem mais restrita à parte da região anal, certo? Para as patologias orificiais, que é como a gente chama, as patologias do ânus. Então, o CO2 é um laser que a gente usa tanto para a parte estética como para a parte de doença. Tirar as ruguinhas? Não tirar as ruguinhas, mas as pelezinhas sim. As peles que estão sobrando ali. Isso. É muito comum, principalmente nas mulheres, o surgimento de plicomas, que são aquelas peles salientes, né? Depois da gestação ou depois de alguma crise de hemorroida. Nos homens também, após algum problema que aconteceu ali, o organismo tende a cicatrizar, formando peles. E aí, algumas dessas peles são muito exageradas e podem causar desconforto. Tem mulheres que no período menstrual fica com aquela região bastante irritada, sensível, demasiada, pode causar dificuldade na higienização. Imagine, né, você fazer a limpeza entre aquelas pelezinhas, pode dificultar, e também a umidade. Então, muitas pessoas têm desconforto, dor, desconforto mesmo nessa região e querem se livrar dessas peles, e outras querem se livrar porque tem desconforto estético, tem dificuldade na relação sexual, acha feio, fica travada, ou vai fazer uma depilação também, machuca aquilo ali, ou tem vergonha da esteticista. Enfim, cada um tem seu problema com plicoma. Antigamente, a gente não concordava em fazer a cirurgia quando era puramente estética. Por quê? Porque quando o bisturi, seja o bisturi frio, o bisturi elétrico, ele vai retirar aquela pele, ele faz uma agressão. E dessa agressão é outro estímulo para formar outro plicoma. Então, plicomas muito grandes a gente indicava realmente, vamos retirar, mas plicomas menores a gente dizia que não, porque provavelmente você vai formar outro plicoma ou não vai ter o resultado esperado. Hoje em dia isso mudou com o laser. Como é que é o tratamento? A aplicação, o pós-operatório? Não chama nem de pós-operatório, né? O pós-tratamento. Especificamente para o plicoma, é feito com anestesia local. Algumas pacientes que têm peles maiores ou que sejam um pouco mais ansiosas, pode ser associada a uma sedação ou não. Hoje mesmo eu fiz um caso com e outro sem sedação, depende muito da paciente. E o laser, por ter uma energia muito precisa, muito específica, ele faz o corte sem agredir os tecidos. Então, isso causa um dano tecidual muito menor, com menos dor e com a cicatrização bem melhor. Então, é mais difícil com o laser de CO2 você ter aquele pós-operatório que forma um edema importante, um plicomazinho residual. Ótimo. Tem algum outro tipo de laser que vocês usam também? Sim, tem o laser diodo, que ele tem outra funcionalidade, é bastante utilizado para tratamento de cisto pilonidal, eu acho que é o carro-chefe, é o cisto pilonidal,
a doença hemorroidária e as fístulas. Por quê? Antigamente, todas essas cirurgias eram feitas, antigamente não, hoje também, são feitas com uma forma que gera muita agressão e com umas feridas muito grandes. Você imagine um cisto pilonidal, fica ali naquela região sacrococcígea, ele pode ter tamanho variado, tem cisto de 1 centímetro, tem cisto de 10 centímetros. E a ferida é proporcional ao tamanho do cisto. Então, E quanto tempo essa ferida é para cicatrizar? imagine que uma ferida de 10 centímetros leva em torno de 2 meses para fechar. E nesse período, haja curativo, haja terapias associadas, né, desconforto. E com o laser, como não tem cortes, com esse, né, é diferente do CO2, o laser diodo, ele entra com a fibra por dentro do cisto e cicatriza tudo aquilo ali. Então, o pós-operatório é praticamente zero. Nossa. Sem dor e sem curativos. Cirurgia de hemorroida também pode ser feita com eles? Cirurgia de hemorroida também. A cirurgia de hemorroida é uma cirurgia mais específica, que a avaliação do proctologista é fundamental, porque existem várias técnicas. É diferente do cisto pilonidal, a hemorroida tem várias técnicas de tratamento. E essa avaliação é crucial para se decidir qual será a técnica utilizada. A vantagem do laser diodo é justamente por não fazer remoção de tecido, né? Não abrir pele, não abrir mucosa, não lesar esfíncter. Ela é uma cirurgia minimamente invasiva, com pós-operatório muito mais agradável e com a cicatrização muito rápida também. Mas, quando o paciente tem um objetivo mais estético, se o laser de diodo, como ele não trata pele, às vezes a paciente fica com aquela, mas ficou essa pelezinha. Então, tudo isso tem que ser alinhado no pré-operatório, porque a gente pode sim associar técnicas e deve. Sempre que necessário, a gente pode fazer a técnica do diodo e retirar o plicomazinho com CO2 ou de outra forma, sim, mas tudo isso tem que ser explicado ao paciente, que quando é para remover pele, aí tem corte e tem ferida. Eu acho engraçado que a Aline, ela fala com a naturalidade disso, e ela falando e eu imaginando aqui as cenas, né? O que foi que levou você para essa área? Por que você escolheu a coloproctologia? Então, eu sempre quis ser cirurgiã, né? Durante toda a graduação, o que me encantava era a cirurgia. E como meu pai é cirurgião oncológico, eu desde sempre frequentei o centro cirúrgico. Mas eu ia com ele para aquelas cirurgias oncológicas gigantes que não tinham fim, e depois ele saía muito, muito feliz para o consultório e eu chegava em casa arrasada, de cansada. E eu disse, poxa vida, imagina aí, eu mais para frente, com filho, né, com outras coisas para fazer, se eu não tiver um suporte muito grande, eu não vou conseguir, e isso não vai me deixar feliz. E aí eu fui procurar uma outra especialidade para me espelhar. Pensei em várias, né, que as mulheres pensam, vou fazer plástica, vou fazer vascular, e entrei na residência pensando assim. Primeiro você faz a cirurgia geral, não é isso? É, pré-requisito. Mas quando eu comecei, quanto mais eu mexia em aparelho digestivo, mais eu gostava. E aí a coloproctologia me encantou pela versatilidade. É uma especialidade que tem cirurgias enormes, de horas, abdominais, de câncer, de doença inflamatória, de endometriose, de todo tipo. Tem as patologias orificiais, que são cirurgias mais delicadas, mais rápidas, né? E tem muitos exames específicos para diagnóstico da área da proctologia. Então, a versatilidade da especialidade me encantou. E assim, o interessante é que você vai no médico e ele mesmo que vai fazer o exame, Sim. não é isso? Muitas vezes. É. Isso facilita na hora do diagnóstico, na hora de investigar tudo. Facilita muito, porque na hora que você vai fazer o exame do seu próprio paciente, você já vai com um olhar muito mais específico.
E o retorno que você vai dar para ele, a leitura do exame que você fez, também. Então, é uma área que você consegue, você mesmo, o especialista, consegue fazer tudo e entregar o melhor resultado para o paciente. Agora, como é que você encara isso? Porque pelo que eu converso com todo mundo tem vergonha de ir ao coloproctologista, as pessoas adiam o máximo que podem, não é? Sempre. Essa visita. Quando é que a gente precisa ir realmente? Não, eu nunca fui, agora você tem que vir para fazer uma avaliação. Você tem que ir sempre que tiver queixa. Teve dor, teve sangramento, teve secreção, teve qualquer queixa, o ideal é que não fique adiando, né? Que procure ajuda, porque quanto antes você tem uma avaliação, mais cedo você vai ter o alívio, né? É uma especialidade que traz muito alívio. Imagine que eu tenho pacientes que passam 20 anos tendo crises de hemorroida, que quem já teve sabe que não é fácil, né? Que incomoda bastante, por medo, por vergonha, por tabu. E quando vão 100%, ai, se eu soubesse que ia ser assim, eu teria vindo antes. É muito raro um paciente que chegue e fique altamente constrangido. Tem, claro, um constrangimento, né? Eu vou mexer numa área íntima, mas é muito de sensibilidade do profissional. Se eu vejo que é uma pessoa tímida, né, que está com dor, seja como for, a minha leitura de quando ele chega e das queixas, claro que eu não vou, na primeira consulta, um paciente com dor, vou fazer um toque retal. De jeito nenhum. Sempre o exame vai ser de acordo com o que eu estou investigando e com o que o paciente me possibilita. Quando é um paciente que eu vejo que tem necessidade de um exame mais invasivo, né? Mas eu vejo que ele não está à vontade e que aquilo não vai me limitar no diagnóstico naquele momento, eu peço para retornar com uma semana, né? Com o tempo que for necessário para ele vir já de outra forma. E assim a gente vai tendo o contato com o paciente. Aline, qual a orientação para uma consulta com um coloproctologista? A pessoa precisa fazer algum, sei lá, as pessoas Zero. pensam que tem que fazer lavagem Não. intestinal, como é que é? As pessoas me perguntam se pode ir menstruada, pode. Se tem que fazer depilação, não. Se tem que fazer Prejudica fazer lavagem, depilação no ânus ou não? não prejudica, a não ser que você já esteja com algum incômodo ali, com alguma lesão, né? Se não tem nada, não tem nenhum problema. Então vamos retomar aí as orientações que você estava dando. Não tem que fazer nenhuma lavagem, Não. nada de depilação, o que mais? Pode Pode menstruar, menstruada. não precisa de nenhum preparo especial. Não é um encontro romântico. Geralmente eu digo aos pacientes, ó, deixa a depilação, o medo da menstruação para o seu namorado. Para mim você vem de todo jeito que a gente vai resolver. Pode vir tranquila. Aline, você atende homens e mulheres? Homens e mulheres em todas as idades. Olha aí. E voltando, e quando procurar, tirando isso aí das queixas, né, que vai chamar a sua atenção, a partir dos 45 anos, todo mundo precisa fazer uma colonoscopia, independente de se tem queixa ou não. Isso é para todas as pessoas, para iniciar a prevenção do câncer coloretal, que é o segundo câncer que mais mata. É. Então, ele não é pouca coisa. E a gente está vendo aí cada vez mais pessoas jovens, né, tendo câncer de colo retal. É importante demais fazer esse exame, porque ele também trata, não é isso, Aline? Ele não trata o câncer, mas ele As lesões que iriam virar câncer. Isso, durante a colonoscopia, se o pólipozinho, que é a lesão pré-cancerígena identificada, ele já é removido, né? Então, ele faz uma prevenção secundária também. E pessoas que têm história familiar ou outros fatores de risco, que são mais específicos, precisam antes disso. Então, você não tem história familiar, não tem história de doença inflamatória, não tem história de nada, 45 anos, sem choro nem reza. Não precisa adiar. Ótimo, Aline. Muito obrigada por esse bate-papo tão esclarecedor aqui com a gente. Você aqui de novo, né? Já falamos sobre endometriose, hoje ela veio falar sobre o uso do laser. E o que é que levou você a trazer esse laser, né? A trabalhar com laser nessa área? Justamente os resultados, né?
A gente está sempre querendo. Imagine que vou fazer 20 anos de formada. Nesses 20 anos, a cirurgia de hemorroida é a mesma, e a reclamação é a mesma, e o suplício é o mesmo. No momento que surge uma coisa que me encantou, que foi um pós-operatório melhor, com resultado estético melhor, né? E sem dor, eu fui atrás rapidinho, porque a gente tem que estar sempre atrás do que é melhor para o paciente. E o que é melhor para o paciente é para mim também. Com certeza, olha aí. Obrigada, Aline. Sucesso para você. Que você continue aí ajudando muitos pacientes a viver bem com o seu intestino, com o seu ânus, com o reto, com tudo que você trata. Com tudo que você tem, né? Todo mundo tem, então tem que cuidar. Eu que agradeço a oportunidade por falar. A proctologia é uma especialidade que tem muito tabu, as pessoas têm vergonha, as pessoas não querem muito falar sobre isso, mas tem muitas dúvidas. Vamos marcar depois um tira dúvidas. As pessoas enchem aqui nos comentários com as suas dúvidas e a gente traz a Aline de novo para esclarecer Tá joia, as dúvidas na área da coloproctologia. Será um prazer. Obrigada, Aline. Muito obrigada a você. Próxima semana tem mais podcast Viver Bem.